Olá, crianças! Tudo bem? Vamos começar nossa aula de matemática. Para a aula de matemática, nesse primeiro momento, vocês vão precisar do caderno de vocês e do livro de vocês de matemática, tá? No caderno vocês vão colocar a data, tá? E vão fazer um registro, tá? Dessas informações que tá no quadro aqui, tá? Antes de fazer o registro, a gente vai explicar, vou comentar algumas informações com vocês. E quando terminar a explicação, vocês vão pausar a aula, vão registrar essas informações no caderno de vocês, ok? Depois de ter registrado, vocês vão pegar o livro de matemática a partir da página de número 22, tá? Página de número 22 e página de número 23. Vamos lá? Então, nós vamos falar nessa aula de hoje de matemática sobre mais uma das operações fundamentais da nossa matéria, da matemática, tá? Nós temos 4 operações fundamentais, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Hoje nós vamos falar da multiplicação de números naturais, ok? Quando nós falamos de multiplicação, a multiplicação ela tem algumas ideias, né? Nós vemos também que lá na adição, a adição dá algumas ideias. Quando nós pensamos em adição, nós pensamos em somar, juntar, reunir, né? A ideia expressa pela subtração significa o quê? Encontrar a diferença, diminuir, reduzir, né? E a multiplicação dá a ideia de que nós temos as seguintes ideias expressas, né, representadas pela multiplicação. Nós temos adicionar parcelas iguais, né? E nós vimos que a multiplicação também é o que? Uma adição, né? Só que é uma adição onde todas as parcelas são representadas pelo mesmo número, ou seja, são parcelas iguais. Outra ideia que nós temos em relação à multiplicação, já vou consertar aqui, ó, a possibilidade é com 2 vezes, tá? É combinar possibilidades, tá? O que é combinar? Por exemplo, vamos pensar em roupas, né? Nós normalmente utilizamos uma blusa e uma calça, não é? Então, se eu tiver blusas e calças, eu posso ter várias blusas de modelos diferentes, não é? Eu posso ter blusa com manga, eu posso ter uma blusinha que vai ser sem manga, que é regata, eu posso ter uma blusa que é mais curta, né? Então, usando esses 3 tipos de blusa, pode ter mais outros, né? Eu posso combinar a blusinha com manga, a regata e uma blusinha mais curta, que é um cropped. Eu posso combinar com várias partes de baixo, né? O que pode ser essas partes de baixo? Pode ser, no caso das meninas, pode ser uma saia, pode ser uma calça, né? Pode ser uma leg, pode ser um short, pode ser um short saia. Então, ó, citei 5 possibilidades. 3 blusas que podem ser o quê? Combinadas, né? Com 5 possibilidades de parte de baixo. Então, isso aí é o quê? Uma combinação. Então, 3 vezes 5 possibilidades de parte de baixo significa que vai formar um total de 15 combinações diferentes. Então, significa que eu posso me vestir, né? Com essas blusas e com essas partes de baixo, 15 conjuntos de roupas diferentes. Então, a gente fala que isso aí é uma combinação. Outra ideia expressa através da multiplicação é aplicar a ideia de disposição retangular. O que é essa disposição retangular? Lembra que na nossa sala de aula nós temos o quê? As cadeiras, elas são organizadas em filas, né? Filas, né? Nas nossas salas são 4 fileiras de cadeira, né? Cada fileira, supondo que cada fileira tem um total de quê? De 5 cadeiras. Então, são 4 fileiras na nossa sala, ó. 4 fileiras, né? E digamos que cada uma tem um total de quê? 1, 2, 4 fileiras, na verdade, tem na sala. E 4, 5 cadeiras em cada fileira, né? Pode ser o quê? O contrário também. Então, isso aqui significa que é como se a gente tivesse feito o quê? Uma disposição retangular.
Porque a gente colocou as cadeiras organizadas de acordo com o espaço retangular da sala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de fileiras vezes a quantidade de cadeiras. São 4 fileiras vezes o total de 5 cadeiras. Então, vai dar o total de 20. Ou pode ser o contrário, 5 vezes 4 que vai dar 20. Então, isso é uma das ideias expressas através da multiplicação. Outra ideia que nós temos em relação à multiplicação é a ideia de dobrar, é a ideia de triplicar, é a ideia de quadriplicar. Então, significa o quê? De aumentar a quantidade, dobrando, triplicando, né? Então, você tem o quê? Digamos que um feirante, ele vendeu um dia da semana 20 produtos. Né? Então, 20 produtos. O que ele vai fazer? Ele quer dobrar no dia seguinte a quantidade de produtos que ele vai vender. O que é dobrar? Então, significa que era 10 produtos, dobrou, então ele vai ser 10 vezes 2. Então, isso é dobrar, multiplicar por 2. Triplicar, multiplicar por 3, tá? Então, essas são uma das ideias, né, expressas através da multiplicação. O que nós vamos fazer também? A multiplicação, ela, assim como as outras operações, ela é formada por termos. Na multiplicação, nós vamos ter o primeiro termo que é chamado de multiplicador, ó, multiplicando, o segundo termo que é chamado de multiplicando e o terceiro termo que é chamado de produto, né? Nós já até registramos no caderno quais são os termos da multiplicação, não foi? Lembra que nós registramos? Assim como nós registramos os termos da adição, da subtração, da multiplicação e também da divisão, tá? O que vocês vão fazer agora, conforme o nosso combinado? Vocês vão pausar, né, nesse momento a aula e vão registrar essas informações que a tia colocou aqui no quadro, no caderno de matemática, tá? São informações que vocês vão gastar o quê? Vou dar 5 minutinhos para que vocês registrem essas informações. Eu sei que vocês conseguem 5 minutinhos copiar. Então, registrem e vão retornar a videoaula para a gente continuar trabalhando sobre multiplicação. Combinado? Então, vamos lá. Registrando no caderno de matemática. Copiaram? Então, vamos prosseguir para a nossa segunda parte, né? Na segunda parte, nós vamos falar o quê? A gente vai mostrar para vocês os termos da multiplicação, né? Nós falamos que os termos da multiplicação é o quê? O multiplicando, o multiplicador e o produto, né? Então, ó, multiplicando, nessa multiplicação nós temos aqui, ó, 13 vezes 2. Primeiro termo é o multiplicando, o 2, que é o segundo termo, é o multiplicador, e a resposta da multiplicação é chamada de produto, tá? Essa multiplicação aqui, ó, esse cálculo armado, lembra que é o procedimento que nós utilizamos também em outras operações, que é chamado de algoritmo usual. Continha armado, onde os termos ficam embaixo do outro, ok? A multiplicação, tá? Assim como a adição, tem propriedades, tá? Então, a multiplicação ela tem 5 propriedades. Eu vou trabalhar com vocês, nesse primeiro momento, 4 propriedades. Primeira propriedade que nós vamos falar na multiplicação é o quê? O fechamento, tá? O que é o fechamento? Mesma coisa que diz na adição, que um número natural multiplicado por um número natural tem que dar como resultado um número natural, ok? Então, ó, 3 é um número natural, o 5 é um número natural, o resultado é 15, que também é um número natural, ok? Na segunda propriedade, nós temos a propriedade comutativa, que significa o quê? Que eu posso trocar de lugar, tá? Os elementos da multiplicação, os termos da multiplicação. No caso, eu posso trocar o multiplicando e o multiplicador, que eles são chamados também de fatores, tá? Se eu trocar de lugar os fatores da multiplicação, o produto ele não se altera, tá? Uma multiplicação, ela pode ter mais de 2 fatores, tá? Outra propriedade que nós temos é o elemento neutro. Lá na adição, nós vemos que o elemento neutro da adição é o algarismo zero, é o número zero. Na
multiplicação, o elemento neutro já vai ser o quê? O número 1. Por quê? Quando eu multiplico qualquer número pelo número 1, esse número não se altera. Então, ó, 5 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. Por isso que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quarta propriedade que nós vamos ver é a propriedade associativa, tá? Se eu tiver uma multiplicação com mais de 3 fatores, no caso aqui nessa multiplicação, eu vou ter o 2, o 3 e o 4, são os fatores. Quando eu tiver essa multiplicação, eu posso selecionar, tá? A forma que eu vou resolver essa multiplicação. Eu vou selecionar os termos que eu vou multiplicar primeiro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso escolher multiplicar os 2 primeiros termos, no caso aqui que tem 3 fatores, né? O 2 e o 3, que vai dar 6, e depois eu multiplico pelo último fator. Então, 6 vezes 5, 30. Ou, se eu achar mais conveniente, né? Se eu achar mais fácil, o que eu faço? Eu vou associar, utilizando parênteses, utilizando colchete ou achaves, determinando qual a ordem que eu vou resolver primeiro. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou associar o 3 e o 5, que vai dar 15, e depois eu multiplico pelo 2, que vai ficar 2 vezes 15, 30. O que eu posso observar? Mesmo associando em ordens diferentes os fatores da minha multiplicação, no final, o que aconteceu com a multiplicação aqui, ó? Um produto. O produto foi o mesmo. Continuará sendo o mesmo, tá? Então, isso aqui é a propriedade associativa. A propriedade associativa, ela também é utilizada para facilitar cálculo mental, tá? Então, ela dá a possibilidade de escolher maneiras diferentes de resolver a multiplicação que tem 3 ou mais fatores, ok? Então, a tia explicou aqui nesse momento, né? Os termos da multiplicação e as propriedades da multiplicação. 4 das propriedades da multiplicação. Ainda tem uma propriedade que é chamada propriedade distributiva, que a tia também vai explicar para vocês depois, ok? Então, o que vocês vão fazer novamente nesse momento da aula, tá? Vocês vão pausar, né? Assim que essa videoaula encerrar, essa primeira parte, que ela é uma parte mais curtinha, e vão registrar o restante dessas informações no caderno de matemática, tá? Na segunda parte da aula, nós vamos dar continuidade, a gente já vai continuar explicando as propriedades para vocês e também nós vamos falar mais um pouquinho sobre as ideias da multiplicação, tá? Então, encerrou essa parte da aula, registrar no caderno de matemática. Vocês devem gastar mais ou menos o quê? Mais uns 5 minutinhos para registrar essas informações no caderno. Combinado? Então, até a segunda parte. Só pode passar para a segunda parte depois que tiver registrado as informações no caderno, ok? Combinadinho? Até daqui a pouco.